Essa história aconteceu no interior do interior do Piauí. Na minha cidade e nessa época, era daquele jeito em que se você se relacionava com algum rapaz, vocês tinham que casar, os pais tinham que reunir, decidir se casava ou não, você acabava mudando para casa dos seus sogros. Era desse período. Tinha um rapaz que eu era apaixonada por ele, só que a gente ainda estava se descobrindo. Eu lembro que ele foi se aproximando de mim e um dia ele me convidou para tomar um chá lá na casa dele. Só que a minha mãe falou que só permitia que eu fosse se a minha irmã mais velha fosse junto comigo. Eu tinha 14 anos e ele tinha 22. Naquela época, isso era bem normal. Eu fui para lá. Cheguei lá, teve um momento que a minha irmã ficou conversando com a mãe dele, com a irmã dele, e a gente foi dar uma volta na volta da casa. E aí a gente foi lá pra, na verdade, ir no panhar fruta no pé, sabe? Que ficava atrás da casa. E nessa de panhar fruta, a gente acabou dando aqueles amassos, né? Aquela coisa começou a esquentar. E aí ele veio, a gente quase teve uma relação sexual, a gente meio que foi pra fater, mas tava meio que doendo, tava desconfortável, tava em pé. E assim, eu sempre tive um problema de estômago. E às vezes esse problema de estômago me atacava. E o problema do estômago me atacou bem na hora, porque eu comecei a passar mal. Eu só lembro que eu caí. Quando eu acordei na rede da casa da mãe dele. Eu lembro dela me chamando para levantar para tomar um chá. E lembro dela e da minha irmã me levantando para tomar esse chá. Depois eu voltei para casa. E aí, quando eu voltei para casa, eu falei para ele: Ó, eu vou conversar com os meus pais para poder a gente ficar junto. Você quer? E ele falou que queria, pra gente conversar com os nossos pais. Então a gente se juntou, meus pais foi até a casa deles e aí a gente contou que a gente queria ficar juntos. Os meus pais aprovaram, os pais deles também, e a partir dali eu passei a viver na casa dele com ele. Nesse período, eu era nova ainda, né? Foi quando eu perdi minha virgindade com ele. Nossa, mas doeu demais, foi horrível. Deus me livre, foi muito ruim. Mas depois a gente foi tentando outras vezes. Aí a gente foi. Depois, assim, da quarta vez é que eu senti, sabe? A coisa, assim, melhorzinha. Nesse período, a situação era muito difícil na nossa cidade. Então ele tinha que arrumar um serviço. E ele arrumou um serviço lá pra capital, né? Do país. E aí ele foi para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, foi assim, foram 4 dias dele trabalhando na empresa que tinha levado ele, e aí ele já mandou o dinheiro e mandou me buscar. E aí ele foi lá, mandou me buscar, e aí eu fui para a cidade grande com ele. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me apaixonei pela cidade. Nossa, que cidade grande, que cidade linda. Eu tava impressionada com aquela cidade. Só que o meu marido, ele trabalhava a noite inteira e dormia o dia inteiro. Então, eu não tinha muito convívio com ele, sabe? Era aquela coisa meio que eu ficava muito sozinha, eu comecei a ficar muito carente. E nesse período, o lugar que nós morávamos, tinha um casal de vizinhos do lado que sempre me convidava para ir na casa deles, então eu ia. Ia lá tomar um café, comer um pão, coisas assim, sabe? De vizinho. Só que aí veio um amigo deles, desse casal que frequentava a casa deles. Esse homem foi minha perdição. Esse homem, sabe, ele era presente, era bom de, ó, falar, sabe? E aí ele vinha com aquele jeito charmoso e sabe quando a pessoa vai te fazendo propostas? Proposta de vida, tipo, tirar a gente daquela condição da amor, da carinho, da atenção, e eu na carência, no fogo do momento, o que é que eu fiz? Catei tudo que era meu e fui me morar com o rapaz na casa dos pais dele. Quando meu pai ficou sabendo, lá no interior, meu pai veio pra cidade grande me buscar, porque eu tinha 14 anos. Nossa, eu fiquei com tanta raiva do meu pai, porque ele tava me tirando do lugar que eu escolhi tá, né? Fui-me embora. E nesse período que eu fui-me embora, foi um mix de sentimento. Ainda falei pra mim, um dia eu ainda volto a morar nessa cidade. Até hoje eu não voltei pra lá. Mas enfim, eu voltei com aquele sentimento, sabe? De um mix de raiva, de não saber muito bem o que eu tava sentindo, de que eu tava feliz ali. Mas enfim, voltei pra minha casa, voltei pra minha vida e fui tocar minha vida ali mesmo. Quando eu cheguei, a cidade inteira tava falando de mim, sabe? Todo mundo, porque pensa, né? A cidade pequena, o povo sabia que eu era do fulano, e aí é uma fofoca daqui, uma fofoca dali, uma picuinha daqui. Nossa, foi bem ruim.
O tempo passou, 2 meses se passaram. E aí 2 meses se passaram, eu pensava assim nele, no meu primeiro amor, sabe? Eu ficava pensando, será que eu fiz errado? Eu era só uma menina de 14 anos, gente, que tava carente numa cidade grande. E aí ele veio pra minha cidade. E eu corri pro portão. Porque por mais que eu não conversasse mais com ele, eu queria ver ele passando. E eu vi ele passar, sabe? E aí no que eu vi ele passar, eu fui pra conversar com ele. E pedi volta. Só que ele falou pra mim que não e tal, porque ele tinha conhecido outra pessoa. E aí ele assumiu outra mulher. Ali meu mundo caiu, porque foi ali que eu entendi que eu amava ele. Que burrada que eu tinha feito, o que eu tinha feito, por que eu tinha feito. Eu e ele, a gente tinha muitos projetos e muitos sonhos. A gente pensava em casar, a gente pensava em ter filho, a gente pensava em construir as nossas coisas. E, cara, ir para São Paulo já era um projeto realizado dos nossos sonhos, para conquistar as nossas coisas, sabe? Mas, enfim, acabei também, ele estava com outra pessoa, acabei me relacionando com um homem, acabei um homem que não era um cara legal, não era um cara bacana, acabei tendo um filho desse rapaz, mas a relação não deu certo, eu acabei terminando com esse rapaz. Depois o tempo passou, eu tava sozinha, e aí ele veio pra cidade de novo, e no que ele veio ele já não tava mais com a mulher, e ele me pediu volta. Só que ali eu virei pra ele e falei que não também, que não iria voltar. Porque naquele momento eu não estava bem psicologicamente para voltar, sabe? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que tinha me traumatizado e tinha me deixado um filho para trás. Então eu não estava preparada para voltar. E aí ele seguiu o caminho dele e eu continuei ali. Aí eu arrumei um outro rapaz. Esse, eu até gostava dele, sabe? Ele era até gente boa comigo. E aí eu engravidei da minha segunda filha. Só que lembra que eu tinha um problema no estômago? Pois é, esse problema de estômago começou a piorar na minha gestação. No meu 8º mês eu tive que mudar para a cidade grande, porque lá era o único lugar que tinha tratamento e eu morei durante 2 anos nessa cidade para fazer acompanhamento comigo e com a minha filhinha no Hospital do Câncer. Então foi uma época muito delicada para mim, sabe? Muito delicada mesmo. E aí foi onde eu percebi que eu ia acabar com a minha vida e não ia viver aquilo que eu tinha sonhado pra mim. Que no fundo era construir uma coisa com o homem que eu amava, sabe? Com o homem que eu me entreguei, com o homem que eu planejei viver os meus sonhos. E aí foi quando eu mandei mensagem pra ele. Dessa vez fui eu que pedi volta, sabe? E ele falou pra mim várias coisas românticas, várias coisas legais, mas ele dessa vez, quem catou o telefone dele foi a atual mulher dele. E a mulher dele virou e falou: ó, agora ele tá comigo, eu sou a nova mulher dele e você esquece ele. Esquece esse telefone, você não manda mais mensagem. E aí ali acabou todas as minhas expectativas e eu percebi que, tipo, poxa, é melhor eu continuar a minha vida do jeito que eu tô, porque agora ele tá vivendo a vida dele. Pois bem, eu separei desse segundo rapaz, né, da minha gravidez do hospital lá. E aí já tava eu, solteira, com 2 crianças, apaixonada no meu primeiro amor, sem viver nada daquilo que eu sempre quis pra mim. Aí eu peguei e conheci o meu atual marido, sabe? E aí eu também cheguei a ter meu 3º filho com ele. E nessa, aconteceu o quê? Eu tava bem de boa na minha, e ele volta. Meu primeiro amor, ele volta. Ele separou daquela mulher da época do hospital. E aí ele veio se declarando pra mim, falando que sempre me amou, que ele teve relacionamento com outras mulheres, que ele teve vida, mas ele sempre quis ter aquilo comigo, sabe? Porque eu deixei ele pra trás, eu revelei pra ele que eu também sempre amei ele demais, sempre sonhei em ter um relacionamento, uma casa, uma vida com ele. A gente tinha tantos planos, sabe? Hoje, até hoje, eu sonho em viver isso com ele, sabe? Ainda penso que a gente poderia tentar, que eu poderia gritar pro mundo o quanto que eu sou apaixonada por ele, o quanto eu amo ele. E o meu marido, ele é um cara que vive me mandando embora, que vive me humilhando, que vive me maltratando. Mas eu já tive 3 relacionamentos, todos os 3 eu acabei tendo um filho. Então às vezes eu penso que eu preciso fazer dar certo, sabe? Mas no fundo, sempre fica aquele sentimento. E se eu largasse tudo isso para tentar viver com o amor da minha vida? Por mais que a gente já perdeu muitos anos da nossa história, essa ainda é uma vontade do meu coração. Oi, minha queridos, tudo bem com vocês? Eu vou te falar uma coisa. Nessa da gente tentar dar certo em um relacionamento, por mais que ele não faça bem, a gente está fazendo isso mais pelo status, muito mais pelo que os outros vão falar, pra gente se provar
entende? Do que de fato pela nossa própria felicidade. Eu digo isso com experiência, dentro da minha própria família aconteceu isso também. Uma pessoa que ficou casada durante 30 anos e agora que o relacionamento acabou, é falado, nossa, eu mantive essa relação porque eu dei tanto errado com as minhas ex que eu precisava fazer esse dar certo. Por mais que esse era um relacionamento um pouco mais abusivo, né, um pouco mais limitado, um pouco sem tantos diálogos, sem tanta alegria, sem uma identidade pessoal. Então a gente tem que se perguntar se a gente não tá querendo dar certo pra gente provar pros de fora que a gente dá certo, entendeu? Ou se a gente quer fazer dar certo porque a gente escolheu ser feliz. Porque no fundo, se não tiver felicidade, se não tiver amor, se não tiver carinho, se não tiver cumplicidade, não faz sentido nenhum se manter nessa relação. No final, você vai ficar sentindo aquele peso, aquele remorso do e se. Cara, o e se, ele acaba com muitas coisas na nossa vida, sabe? E se tivesse dado certo? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse falado? Então, ou você tomou a decisão de viver e experimentar, e agora que você é adulta, que você é madura, agora é o momento em que você pode viver isso. Na adolescência a gente faz por inconsequência, na vida adulta a gente faz por decisão e felicidade. Então é agora o momento de você parar, entender que você ainda tem coisas pra viver. Cara, tem mulheres aí que elas recomeçam a vida com 50, com 60 anos e elas conseguem ser muito felizes. Eu tenho uma pessoa na minha família que conheceu um cara com 75 anos de idade. O cara abre a porta do carro pra ela entrar, coisa que ela nunca teve em nenhum outro relacionamento. Mulher que foi traída por garota de programa, que eu ainda trago essa história pro canal. Ela é um exemplo pra mim de que quando eu tiver 70 anos de idade, se eu escolher que eu vou ser amada, o universo, Deus vai me trazer alguém pra me amar. Então acredite mais em si, acredite mais na sua capacidade e parem com essa ignorância um com o outro de volta e não volta. Voltem de uma vez, já que vocês nunca voltaram. E olha, pode ser que você volte com ele, que você encontre uma felicidade muito grande, como pode ser que você tenha um relacionamento com ele e veja que você é melhor sozinha. Também tá tudo bem ser sozinha. As pessoas, elas colocam na nossa cabeça que não, que a gente tem que casar, que a gente tem que ter alguém. Nem sempre, tá? Às vezes uma boa amiga, sabe? Às vezes um bom amigo é melhor do que um relacionamento. Antes você tenha um bom amigo do seu lado, porque igual meu pai me ensinou, sexo é a primeira coisa a acabar dentro de um casamento, o que fica é a comunicação, é a amizade. E se você não tem comunicação e amizade com o seu marido, a velhice de vocês pode ser mais traumática do que a própria adolescência. Então faça escolhas sábias, você tá ali, né, numa fase da vida que você ainda tem poder de escolha, aproveita, tá? E vocês, gente, vocês deixariam tudo pra trás e voltaria pra esse primeiro amor? Me conta, porque eu acho que eu meteria esse louco, tá? Eu acho que eu não estaria nem aí pra ninguém da minha cidade, entendeu? Pegava tudo que era meu, ia-me embora se falassem demais, que eu sou assim, tá, gente? Eu sou do mundo, entendeu? Eu sou daquelas assim, não fala muito não, que eu pego minhas coisas e ó, eu capo meu gato. Então, me manda sua história também, se você tem uma história de primeiro amor, que você tem vontade de ficar, de se reencontrar, que tá guardado as 7 chaves do seu coração pra eu contar aqui no canal. Se inscreva no canal, vem assinar o Membros, o link tá aqui na descrição, você tem acesso antecipado aos vídeos que vai sair durante o mês no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.